Você já parou para pensar que existe uma forma de inteligência que nunca nos é ensinada? Não está nos livros nem nas salas de aula, mas de alguma forma, todos a sentem e a temem. Ela não busca os holofotes, não precisa de aplausos, atua nas sombras, de forma silenciosa, imperceptível e assustadoramente precisa. Conhece alguém assim? Aquela pessoa que, sem levantar a voz, parece controlar todo o ambiente? Ou aquela mulher que sorri educadamente enquanto move peças que ninguém mais vê? Elas não falam muito, mas quando o fazem, a atenção é total. Não pelo volume, mas porque suas palavras são instrumentos afiados. É isso que chamamos de inteligência sombria. E uma vez que você a compreende, sua visão de mundo nunca mais será a mesma. Porque essa mente não reage. Ela observa. Não implora. Ela se posiciona. Não luta. Ela finaliza as coisas discretamente. Maquiavel, um pensador notável, não admirava o intelecto pelo seu brilho, mas pelo seu potencial de perigo, pela sua capacidade de dominar sem ser notado. Se você sempre sentiu que é diferente, não mais sensível, mas mais perspicaz, este vídeo é para você. Porque, uma vez que você desvendar isso, nunca mais será uma pessoa comum. Eles não vão te contar isso, nem na escola, nem nos livros, nem na sociedade educada. Porque se as pessoas soubessem como a inteligência sombria realmente funciona, elas te temeriam muito antes de você sequer mover um dedo. Você não começa aprendendo, você começa observando. No princípio, você é apenas quieto. Você observa mais do que fala. Você escuta as pessoas o tempo suficiente para notar as brechas em suas narrativas. Você sorri para piadas que não têm graça, não por estar divertido, mas porque está observando quem busca desesperadamente aprovação. Você ainda não é frio, mas está se tornando. O mundo ao seu redor opera sob uma espécie de desatino. As pessoas discutem por coisas sem importância, defendem mentiras apenas para proteger seus egos. Falam alto quando estão com medo e fingem ser fortes enquanto desmoronam por dentro. Você observa tudo isso e, lentamente, começa a perceber o padrão por trás do caos. Tudo começa com uma simples verdade. As pessoas são previsíveis quando se sentem seguras. E é aí que você se insere, em silêncio. Você aprende a fazer as perguntas certas, não para obter respostas, mas para fazer as pessoas revelarem o que estão escondendo. Você lhes oferece silêncio e deixa que o desconforto delas as exponha. Você permite que suas emoções escrevam suas confissões. E enquanto elas pensam que você é inofensivo, você está coletando informações de forma discreta e completa. A inteligência sombria não precisa de alarde. Ela opera na quietude. Prospera em ambientes onde os outros se sentem confortáveis demais para se protegerem. E gradualmente sua mente começa a mudar. Você não vê mais as pessoas por quem elas fingem ser. Você enxerga utilidade, fragilidade, influência e risco. Você identifica o mentiroso antes que ele fale, o inseguro antes que ele se exiba, o traidor antes que ele traia. Você se torna 5 segundos mais rápido que todos os outros. 5 passos à frente. Porque sua mente não é mais emocional, é tática. Esse é o ponto de inflexão. Não quando você se torna mais inteligente, mas quando você deixa de ser ingênuo. Você percebe que a verdade não importa tanto quanto aquilo em que as pessoas acreditam. Que a confiança é uma ferramenta. Que a maioria das pessoas está mentindo para si mesmas e para você. E se você conseguir controlar as ilusões delas, você pode controlá-las. Isso é inteligência sombria. Não é QI, não é carisma, não é trabalho árduo. É controle através da percepção. Você começa a usar suas palavras como armas, medidas, intencionais, nunca desperdiçadas. Você lança verdades como veneno, lentas, indetectáveis e irreversíveis. Você para de se defender, para de justificar suas decisões, para de reagir ao desrespeito, porque agora você sabe como fazer as pessoas se arrependerem sem confronto. Você não está mais jogando o jogo pelas regras deles. Você está moldando o jogo para se adequar ao seu projeto. Você nunca revela sua mente por completo. Você não compartilha seus objetivos. Você não permite que as pessoas saibam quando o machucaram. Porque em seu mundo a dor é apenas mais um dado. Você está se transformando em outra pessoa. Não frio, não cruel, mas estratégico. Esta é a fase que Maquiavel mais admirava. A metamorfose silenciosa. Quando uma pessoa para de tentar se encaixar em um mundo falho e começa a remodelá-lo. E o melhor de tudo,
Ninguém sabe no que você se tornou até que seja tarde demais. Eles pensam que você ainda é inofensivo, ainda é inocente, ainda apenas quieto. Eles não percebem que já estão presos em sua teia, porque você planejou isso por meses, talvez anos, e agora você não precisa de poder. Você é o poder. É assim que a inteligência sombria nasce, não em um lampejo de gênio, mas em longas e silenciosas horas de observação, compreensão e construção de uma mente tão perigosa que nunca precisa se anunciar. Bem-vindo à sua nova versão. A versão que não persegue nada, porque agora tudo vem até você, e ninguém verá isso acontecer. Você cruzou o limiar, você parou de tentar ser apreciado, você começou a escutar mais do que falar, e agora você não é apenas inteligente, você está se tornando perigoso. Mas o que isso significa? Significa que você começou a desenvolver características que pessoas comuns temem, mesmo que não consigam nomeá-las. Quer descobrir quais são os 5 traços centrais do inteligentemente perigoso? Cada um silencioso, cada um letal. A primeira coisa que eles notam em você é sua calma. Você não reage como eles esperam. Você não se abala com insultos, nem desmorona sob pressão, porque você não é mais controlado pela emoção. Você se desconectou dela. Você não suprime sentimentos. Você os estuda. Sua raiva se torna análise. Sua tristeza se torna estratégia. Seu medo se torna previsão. Você não permite que suas emoções escolham suas ações. Você as deixa revelar as fragilidades emocionais dos outros. Enquanto eles gritam e entram em pânico, você permanece em silêncio, calculando. Esse silêncio não é vazio. É o som de uma mente se aprimorando. Você não apenas olha para as pessoas. Você as disseca. Você observa as mãos delas quando falam, os olhos quando mentem, o tom quando desejam algo. Você ouve o que não é dito. Você sente a mudança na atenção quando alguém esconde algo. Você não precisa que elas confessem. Você já sabe. Essa característica o torna inquietante. As pessoas se sentem observadas ao seu redor. E isso as aterroriza. Porque no fundo elas sabem que você pode sentir a fraqueza delas. Maquiavel uma vez disse: a promessa feita foi uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Você compreende isso? Você espera a traição. Então você a observa antes mesmo que ela se forme. Quando você entra em um ambiente, não precisa falar para ser notado. Sua presença é intencional. Seu silêncio é mais eloquente do que a gritaria da maioria das pessoas. Por quê? Porque você não está tentando ser interessante. Você está tentando ser imprevisível. O inteligentemente perigoso compreende o poder do mistério. Você revela apenas o suficiente para despertar curiosidade, mas nunca o bastante para ser previsível. As pessoas temem o que não compreendem, e você lhes oferece apenas o suficiente de incerteza para mantê-las cautelosas. Você aprendeu que o poder não advém de estar em toda parte. Ele provém de fazer falta quando você não está presente. Você se torna raro e raridade é poder. A maioria das pessoas fala para preencher o silêncio. Você fala para semear ideias. Cada palavra é um movimento. Cada frase um sinal. Você usa pausas, tom e perguntas como instrumentos. Você não convence. Você leva as pessoas a se convencerem. Você fala com precisão cirúrgica para distrair, inquietar, influenciar. Você sabe quando elogiar, quando permanecer em silêncio. E que o silêncio muitas vezes tem mais impacto do que a discussão. Isso o torna perigoso. Porque uma vez que você abre a boca, a conversa se curva a seu favor, não pela força, mas por persuasão invisível. A característica final é aquela que derruba a maioria das pessoas, mas constrói o inteligentemente perigoso. Você não precisa mais de ninguém. Você não precisa de elogios, não precisa de reconhecimento, nem mesmo precisa ser compreendido, porque você se tornou sua própria fonte de validação. E quando alguém não tem mais nada a provar, torna-se intocável. As pessoas tentam controlar os outros através de culpa, vergonha e obrigação. Mas nada disso funciona em você. Você enterrou a versão antiga de si mesmo, aquela que implorava por clareza, lealdade ou afeto. Agora você se move como um fantasma. Você aparece quando é estratégico e desaparece quando é hora de fazê-lo sentir sua ausência. Isso o torna mais poderoso do que qualquer título ou arma. Porque o homem que não precisa de nada não pode ser manipulado por coisa alguma. Essas 5 características não o tornam humano da forma que os outros esperam. Elas o tornam uma anomalia, uma força em um mundo barulhento, porque eles não conseguem explicar exatamente por quê,
mas você os deixa inquietos. Isso é inteligência sombria. E você está apenas começando. Mas a inteligência sombria não significa nada se não for aplicada. Poder sem ação é apenas um segredo. Então, como podemos ir da observação para a execução? Você desenvolveu os traços, afiou a lâmina. Agora é hora de usar a arma. Vou te mostrar como você pode usar a inteligência sombria à vista de todos os dias, sem nunca ser detectado. Primeiro, controle conversas sem dominá-las. A maioria das pessoas fala para vencer. Você fala para guiar. Deixe os outros falarem, deixe-os se exporem. Seu objetivo não é impressionar, é extrair dados. Faça perguntas que parecem inocentes, mas que penetram na mente deles. Por que você pensa isso? Como isso te fez sentir? O que aconteceu depois? Essas perguntas baixam as defesas deles, fazendo-os sentir-se vistos. Mas o que você realmente está fazendo é localizar pontos de influência. Então, diga apenas o suficiente para mudar o pensamento deles. Nunca o bastante para revelar o seu. Você não está na conversa. Você a está controlando por dentro. Em segundo lugar, use o silêncio como pressão. A maioria das pessoas não consegue lidar com o silêncio. Elas se apressam para preenchê-lo, explicar-se, justificar, pedir desculpas. Mas você abraça o silêncio. Alguém tenta manipulá-lo? Não diga nada. Deixe-o se afogar em sua própria culpa. Eles esperam resistência. Você lhes oferece quietude. E essa quietude parece poder porque é. Pause antes de falar. Olhe para as pessoas por um instante a mais. Deixe-as sentir o peso de serem vistas. Esse desconforto, isso é controle. Você não elevou a voz, não precisou. Eles sentiram sua presença sem som. Terceiro, espelhe as emoções deles, depois redirecione-as. Se alguém está com raiva, equalize a energia. Se está inseguro, haja de forma incerta. Se está orgulhoso, seja humilde. Então vire o espelho. Torça as próprias emoções deles para guiá-los. Raiva, redirecione-a para um terceiro. Insegurança, ofereça um elogio falso que os conecte ao seu objetivo. Orgulho, use a lisonja para posicioná-los onde você precisa. É assim que a manipulação funciona sem força. Você não empurra as pessoas. Você as deixa caminhar para onde você quer que vão voluntariamente. E elas pensarão que foi ideia delas. Quarto, revele suas intenções depois de vencer. Depois de vencer, nunca anuncie seus planos. Nunca explique seus motivos. Deixe as pessoas mal interpretá-lo. Deixe-as subestimá-lo. Então, quando o resultado o favorecer, revele a verdade em silêncio, friamente. Elas perceberão tarde demais que foram parte da sua estratégia o tempo todo. E nada assombra mais uma pessoa do que perceber que ajudou a construir sua própria derrota. Isso é poder. Isso é a inteligência sombria em ação. Em quinto lugar, nunca use o poder emocionalmente. É aqui que a maioria das pessoas falha. Elas se emocionam. Elas punem para se sentir melhor. Atacam para provar um ponto. Você age com intenção fria. Se você remove alguém, faça-o de forma limpa. Sem gritos, sem espetáculo público, sem resquícios emocionais. Apenas um exílio silencioso. Uma porta fechada sem aviso. Se alguém o cruza, nunca reaja no momento. Ataque quando o benefício for seu, não do seu ego. Porque a inteligência sombria não é sobre vingança, é sobre correção calculada. Faça suas respostas parecerem que o universo está corrigindo um erro, e não que você está guardando rancor. E por último, mas não menos importante, esconda sua profundidade. Nunca revele sua mente por completo. As pessoas respeitam a inteligência, mas temem o que não compreendem. Então, dê a elas 60%. Apenas o suficiente para parecer perspicaz, nunca o bastante para revelar sua estratégia. Se elas pensarem que o compreendem, se sentirão seguras. E quando as pessoas se sentem seguras, elas se tornam descuidadas. É aí que você faz seus movimentos. A jogada mais inteligente é deixá-los pensar que são mais espertos que você. Deixe-os cair na armadilha que você construiu com a ajuda deles. Você não precisa de um trono para governar. Você não precisa de status para vencer. A inteligência sombria é dominação silenciosa. O poder de mover pessoas, influenciar resultados e controlar seu ambiente sem ser visto como a fonte. Foi isso que Maquiavel quis dizer quando elogiou a raposa sobre o leão. Qualquer um pode rugir, mas a raposa vence sabendo onde pisar e quem morder quando ninguém está olhando. A essa altura, sua mente não é apenas afiada, ela está armada. E eles não saberão disso até que seja tarde demais.
O palco mais perigoso não é a guerra nem a política. São os relacionamentos. Curioso para saber como isso se aplica às suas interações diárias? Continue assistindo. É aqui que a maioria das pessoas se perde, onde elas trocam a lógica pela emoção, onde imploram, explicam e rendem seu poder em nome do amor, da lealdade ou da culpa. Mas quando você opera com inteligência sombria, relacionamentos não se tornam mais armadilhas emocionais. Eles se tornam estruturas de poder, cada um campo de batalha onde o controle é conquistado ou perdido. Você começa a ver o jogo com clareza. Cada conversa é uma negociação. Cada elogio, um possível suborno. Cada silêncio, um sinal. A maioria das pessoas revela suas intenções muito cedo. Elas querem ser apreciadas, querem ser compreendidas. Então, entregam seus medos, sua dor, sua história, tudo na esperança de serem aceitas. Você, no entanto, permanece em silêncio. Não porque é frio, mas porque está calculando. Você deixa os outros falarem primeiro. Deixe-os expor seus padrões. Deixe-os enrolar a corda em si mesmos, sem perceber que você a está entregando. Você não revela seu passado. Não explica seus padrões. Não corrige mal-entendidos. Porque quanto menos eles souberem, menos poderão usar. E, no entanto, você sabe tudo sobre eles. Eles não percebem o quanto estão entregando quando falam. Você percebe a insegurança escondida no sarcasmo deles, a fraqueza por trás de sua confiança, o motivo oculto por trás de sua bondade. E quando as pessoas tentam testá-lo, você não resiste. Você desaparece. Porque em seu mundo, o desrespeito não é confrontado, é desqualificado. Você entende o que a maioria nunca entenderá. Seu silêncio é mais assustador do que sua raiva. Eles esperam uma discussão, uma reação emocional. Mas quando você desaparece, em vez disso, eles começam a refletir. Começam a entrar em pânico. Começam a vê-lo não como alguém que controlam, mas como alguém que perderam. Esse é o poder da distância emocional. Isso o faz parecer raro. Isso o torna intocável. Logo, as pessoas começam a ajustar seu comportamento ao seu redor. Não porque você o exige, mas porque sentem seus padrões sem ouvi-los. Elas percebem que você é diferente. Você não está tentando ser apreciado. Você não está tentando consertá-los. Você não está disponível da mesma forma que os outros. E esse mistério se transforma em controle. Não pelo medo, não pelo amor, mas por uma compreensão tácita de que você não é alguém que eles podem manipular. As pessoas aprendem que o afeto não compra acesso, que lealdade sem estratégia não significa nada, que a proximidade é um privilégio que você pode revogar a qualquer momento. Você não pune com palavras, você pune com a ausência. E nada assombra mais um manipulador do que ser ignorado por aquele que ele não conseguiu controlar. A inteligência sombria não o torna insensível. Ela o torna preciso. Você não forma laços emocionais por padrão. Você escolhe quem o vê. E mesmo assim, você nunca os deixa ver todo o seu ser. Isso é o que os separa de todos os outros. Eles correm em direção à validação. Você corre em direção à clareza. Eles oferecem amor para evitar a solidão. Você oferece silêncio para revelar o desespero deles. Eles demandam respostas, você oferece quietude. E essa quietude se torna aterrorizante, porque significa que você os viu por dentro e decidiu que não valiam uma resposta. A essa altura, você não busca desculpas, não discute seu valor, não repete suas expectativas. Você simplesmente desaparece quando a energia se torna falsa. E aqueles que ficam para trás são forçados a se perguntar o porquê. É aí que o arrependimento começa. Você nunca levantou a voz, nunca se explicou, mas sua ausência disse tudo. É assim que você conquista poder nos relacionamentos, não controlando os outros, mas dominando a si mesmo. Você não precisa de afeto, não precisa de aprovação, nem mesmo precisa ser compreendido porque construiu algo muito mais poderoso, uma presença que não pode ser controlada e uma mente com a qual ninguém se atreve a jogar. E é assim que você domina em silêncio. A essa altura, algo mudou em você. Você não reage como antes. Você não explica, discute ou se excede. Você se tornou estático, mas não passivo. Você se tornou quieto, mas não fraco. É isso que a inteligência sombria faz. Ela o refina em uma arma que não precisa ser empunhada. Você pode entrar em uma sala e não dizer nada. Ainda assim, todos os olhos se voltam. Não por carisma, não por desempenho, mas porque você carrega uma presença que parece imprevisível e intocável. Você não precisa dominar, porque já superou o jogo. As pessoas o subestimam, e essa é a sua parte favorita.
Você aprendeu a usar máscaras quando necessário, falar em camadas e não deixar impressões digitais por trás de sua influência. Você se tornou ilegível, inabalável, imparável. E esta é sua forma final. Não um gênio barulhento, não um mentor público, mas um fantasma no sistema movendo as peças enquanto os outros imploram para entender as regras. Você não busca vingança, você apaga pessoas. Você não precisa vencer discussões, você vence resultados. Porque o poder real não é mostrado, é sentido. E você se tornou o tipo de pessoa que não precisa ser vista para ser temida. O tipo de pessoa que não persegue, mas atrai. Que não reage, mas projeta. Que não quebra, mas observa os outros desmoronarem sob o peso do seu silêncio. Você parou de jogar o jogo deles e começou a criar o seu próprio. É isso que acontece quando a inteligência esfria. Quando a observação se torna previsão. Quando a emoção não é mais seu mestre, mas sua ferramenta. Isso não é sobre ser melhor. É sobre ser mais esperto que o próprio sistema. Maquiavel diria: os homens são movidos por dois impulsos principais, ou por amor, ou por medo. Mas a inteligência sombria lhe oferece um terceiro caminho: controle sem nenhum dos dois. Eles não precisam amá-lo, não precisam temê-lo, eles só precisam saber. Você está observando silenciosamente, cuidadosamente, permanentemente. E agora, se você chegou até aqui, saiba que não é por acaso. Você não é um mero espectador, mas um sobrevivente em meio ao barulho. Esta jornada, que desvelou as camadas da inteligência sombria, não foi apenas sobre o que está lá fora, mas sobre o que despertou dentro de você. Uma transformação silenciosa, mas profunda, já começou. Sua mente, agora mais afiada e perspicaz, percebe o mundo de uma nova maneira, e essa percepção é o primeiro passo para o verdadeiro poder. Para selar este momento de clareza e autodescoberta, convido você a um ato de resistência silenciosa. Comente a frase: eu vejo as sombras e não temo. Este não é um pedido para o algoritmo. É um pacto entre mentes que ousam enxergar a realidade além das aparências. Um reconhecimento de que você escolheu o caminho da verdade implacável. Neste canal, não há espaço para ilusões açucaradas ou mentiras convenientes. Aqui, a busca é por uma sabedoria que liberta, mesmo que incomode. Venha explorar mais verdades que ousam desafiar o senso comum. Desperte sua mente para as nuances que a maioria ignora e encontre a força naquilo que antes era invisível. Lembre-se, a maior revolução acontece no silêncio da sua própria percepção.